O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. A instituição da Ordem dos Advogados do Brasil tem como inscritos os advogados de todo o território brasileiro. Em cada estado, funciona as seções e subseções estaduais. A nobre classe dos advogados é composta por seus membros de notório saber jurídico e de reputação ilibada com o objetivo da efetiva sustentabilidade profissional, não havendo hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratarem-se com consideração e respeito recíprocos. O advogado tem liberdade profissional, não constituindo desacato punível em qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele, obedecendo o princípio da respeitabilidade. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o grande e excelente advogado, Dr. Rutinaldo da Silva Bastos. Ele é um advogado que atua no Litoral Sul e, além do mais, é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção 83ª subseção do Litoral, ou seja, abrange não só Itanhaém, como Itariri e Mongaguá. Muito bem. Então, o currículo desse moço é excelente. Eu digo desse moço porque ele é um jovem, brilhante advogado. Brilhante mesmo. Basta ser ele um dos comandantes da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil do Litoral Sul. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Santos, mestrando em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade Metropolitana de Santos também, especialista em Direito Processual Civil, licenciado em Filosofia, professor titular de Direito Processual Civil das Faculdades Integradas do Vale do Ribeira, patrono da primeira turma de Direito Vale do Ribeira, professor de Ciência Política e Teoria Geral do Estado da Faculdade Peruíbe, coordenador do curso de Direito de Peruíbe. Foi professor de Direito Constitucional do Centro Universitário Montserrat, Unimonte, Santos. Foi professor também em curso de aperfeiçoamento em Direito Constitucional da Unisantos. Professor também em cursos preparatórios para carreiras jurídicas em Santos e região. Autor de diversos artigos na área do direito e da política. Palestrante. E, obviamente, presidente da 83ª subseção da OAB, Itanhaém, Itariri e Mongaguá. Como vai, doutor Rutinaldo? Eu falei direitinho o seu currículo, mas tem muito mais, eu sei disso. Olá, amigos. Olá, querido desembargador Laércio Laurelli. Obrigado. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer da minha enorme alegria, da minha grande felicidade em estar aqui neste programa tão importante, dirigido pelo senhor, uma pessoa pela qual eu tenho pública admiração e quero, logo de início, profundamente emocionado por estar aqui, agradecer publicamente as suas gentis palavras em relação a mim. Muito obrigado, estou profundamente feliz e emocionado de estar aqui hoje. Olha, quem agradece a sua presença aqui sou eu, porque você está contribuindo para dar uma informação precisa ao nosso querido telespectador. Porque o telespectador, doutor Rutinaldo, tem necessidade de conhecer o nosso meio. Porque o nosso meio é um pouquinho complicado. Não é? Complicado e, afinal de contas, há sempre umas arestas a serem tratadas, não é verdade? Então, a gente vai buscar a informação correta
precisa, para entregar esta... eu acho que é uma questão de cidadania até. Indiscutivelmente é. Não é verdade? Falar de direito no Estado de Direito é falar necessariamente em Ao cidadania. telespectador. Exatamente. Porque, é óbvio, o nosso tema é importante porque vamos tratar do Estado de Direito, não é? Democrático e o advogado. Ou melhor, o advogado e o Estado Democrático de Direito. Tá bom? Perfeito. Muito bem. Muita alegria. Olha, mas eu quero deixar bem claro que a alegria é nossa, viu? Obrigado. É uma honra tê-lo aqui. Qual a relação entre o advogado e o Estado de Direito, doutor Rutinaldo? Olha, desembargador, essa é uma pergunta muito interessante. Primeiro porque eu não consigo imaginar falar em Estado de Direito sem ter que falar necessariamente em advogado. O advogado é indiscutivelmente aquele profissional cuja função social tão relevante faz com que nós mantenhamos estruturado o Estado de Direito. De modo que, cada vez que se faz a invocação de uma regra de direito dentro desse Estado de Direito, a evidência se faz com que esse Estado se mantenha. De modo que, justamente por essa perspectiva, a mim também chama atenção essa importância. O que me levou a justamente decidir a ser advogado foi justamente visualizar, eu identificar a relevância tão grande do ponto de vista social e político do advogado. Então, eu não consigo imaginar Estado de Direito sem advogado. Logo, e concluindo em relação a essa pergunta de modo objetivo que o senhor me fez, eu gostaria de dizer que o advogado está indissociavelmente ligado ao Estado de Direito, de modo que um pressupõe necessariamente o outro. Então, eu quero que você continue a falar bastante sobre isso, porque essa é a sua missão hoje. Hoje você vai concluir todas essas expectativas que nós temos. Agora, você se adiantou, porque eu ia fazer uma pergunta importante para lembrar o telespectador, não é? A vocação. A vocação, no meu ponto de vista, na minha visão, ela é a mais importante numa carreira. Porque você disse, por isso que eu quis ser advogado. Olha que coisa linda, a nobre classe dos advogados. É verdade. Eu qualifico assim. Eu tenho muito respeito pela advocacia, porque eu sei que o advogado hoje, aliás, sempre foi assim, mas hoje mais ainda, porque nós temos bastante processos, né, no Tribunal de Justiça paulista. Então, há uma certa morosidade. Sim. E o advogado luta com isso. O advogado precisa explicar ao seu cliente, não as mazelas do judiciário, mas o porquê dessa morosidade. Então, por isso que eu digo, por que é que você, então, quis ser advogado? Então, na verdade, desde muito pequeno, eu sempre tive interesse em estudar direito. Porque como eu sempre gostei muito de filosofia, enfim, sempre gostei muito das questões relacionadas ao direito propriamente, acho que o direito está indissociavelmente ligado também à política, que é também uma das minhas paixões. Então, nesse sentido, eu sempre identifiquei que aquela carreira que poderia, na verdade, me possibilitar um instrumental necessário para que eu pudesse realizar a um só tempo, né, um trabalho que se voltasse a materializar aquele pensamento que eu tinha desde muito pequeno, assim, essa preocupação com as questões de natureza social, ao mesmo tempo as questões de natureza política. Então, o que eu imaginei fazer? Eu imaginei que eu queria ter um instrumento que fosse a palavra com força, né? De modo que eu pudesse, a partir do meu pensamento, de modo que eu pudesse, a partir daquilo, né, que eu espiritualmente pudesse entregar à sociedade dentro do que eu podia angariar dela mesma, né? Porque a gente é fruto daquilo que a gente obtém, né, a partir de um processo de formação. Então, eu também sempre pensei nisso. Eu achei que o direito me instrumentalizaria, como de fato fez, para que eu pudesse utilizar a palavra com a força que o direito possibilita e, ao mesmo tempo, implementar, dentro do que eu considero razoável, né, aquilo que seria a minha contribuição, né, dentro daquilo que eu acho que o Estado deva realizar, dentro daquilo que eu acho que a gente individualmente e profissionalmente deve entregar. Então, o que eu pensei? Vou fazer direito. E fiz, né? Então, quando eu cheguei à faculdade de Direito, fiquei profundamente apaixonado. Eu já lia muita coisa relacionada ao tema, né? Sempre acompanhei
com muita atenção, né, os grandes advogados, né, e achava, como continuo achando, algo extremamente interessante, de uma dignidade extremada, você tomar a defesa de alguém, né? Você falar em nome e por conta de uma pessoa que, de repente, deposita em você a esperança de manutenção da sua liberdade, da sua honra e do seu patrimônio, né? Então, eu achava que isso era algo, como continuo achando, repriso, né, de uma dignidade tamanha. Então, eu pensei, né, eu acho que devo trabalhar vigorosamente para obter essa formação, de modo que eu possa, com a força do meu pensamento, né, me dedicar a essa profissão tão nobre, tão bonita, extremamente apaixonante como é a advocacia. E graças a Deus, né, a advocacia tem sido, na minha vida, um motivo permanente de felicidade. Eu, de fato, me encontrei na atividade jurídica e também no magistério do ensino superior, que é outra das minhas paixões, mas a decisão veio, né, justamente da paixão de ver, quer dizer, da importância de perceber a importância desse profissional que é o advogado. Eu sempre entendi, e agora mais ainda, porque a sua palavra é eloquente, viu, doutor? Não, obrigado, senhor. É eloquente, porque, telespectador, você não queira saber como é bom nós entrevistarmos pessoas assim como o doutor Rutinaldo. O doutor Rutinaldo é um homem de uma capacidade bastante, lógico, como você está percebendo, ele fala muito bem, ele tem pleno conhecimento da matéria que ele naturalmente consegue passar, ele é um professor. E o que eu quero dizer, você não queira saber a emoção que eu tenho quando convido alguém da qualidade do Dr. Rutinaldo. A qualidade é um intelectual, é um homem que ostenta uma dignidade muito grande e representando a nobre classe dos advogados. Porque o advogado, se não há advogado, não há justiça. Se não há advogado, não há quem defenda o direito da sociedade. Por exemplo, se você não tem um advogado para defender o seu direito, aonde você vai buscar a justiça? Em lugar nenhum. Então, doutor Rutinaldo, eu fiz essa pausa para elogiá-lo merecidamente. Obrigado. Porque desde o dia que eu te conheci lá em Itanhaém, na jurisdição de Itanhaém... Naquela noite de gala. Noite de gala, onde em função da sua presença. Eu fiz uma conversa com o pessoal lá de Itanhaém, que me deu muita... fiquei bastante honrado com isso. E nós honrados e felizes, porque foi um encontro maravilhoso. Muito, né? E a confraternização também foi excelente. Muito obrigado, você é muito gentil. Então, eu tenho que dizer aquilo que eu estou sentindo. É muito bom estar conversando com você. Obrigado, é recíproco, viu, desembargador? Tá bom? E esse é um programa que eu tenho já, estamos no ar aproximadamente 4 anos, ininterrupto. Todos os domingos, às 22 horas, vamos ao ar pela Rede Gospel de televisão. E a gente tem muito orgulho de apresentar um programa para o telespectador, para o jurisdicionado, enfim, para a sociedade, para que a sociedade entenda as dificuldades do judiciário, as dificuldades da advocacia, as dificuldades do Ministério Público, enfim, as dificuldades da justiça. Porque não é fácil fazer justiça. É verdade. Não é? É uma missão difícil. É uma missão difícil. Como é uma missão difícil, me veio uma pergunta agora, doutor. Eu quero saber o seguinte, se você tem, claro, eu sei que você tem condições de explicar ao telespectador o relacionamento entre o advogado e o cliente. Não precisa ser o seu cliente. Ah, não, sim. Sim. Hipoteticamente, você vai nos dar aqui uma conscientização dessa relação, advogado e cliente. Bom, esse é um tema bem interessante também, a sua pergunta é interessante, porque a relação do advogado com o cliente, primeiro, ela tem que ser da mais absoluta confiança. Claro. Porque eu não imagino que alguém possa tomar a defesa de alguém, como disse anteriormente, sem que essa pessoa tenha a convicção, né, sinta fundamentalmente que goza da irrestrita confiança daquele que lhe outorga uma procuração. Então, esse é o primeiro ponto. E nesse sentido, desembargador, eu acho que, primeiro,
que dentro dessa relação de confiança, ela tem que ser uma via de mão dupla. Então, assim como o cliente confia de modo restrito no advogado, o advogado também necessariamente tem que confiar no seu cliente, né? Então, essa relação de confiança, né? Essa relação de sinceridade que deve haver de um em relação ao outro, eu acho que é o que deve pautar o relacionamento profissional. Nesse sentido, eu acho que também o advogado ele tem uma responsabilidade muito grande, que é o que eu tenho dito, eu digo isso por onde vou, porque, como eu falei também anteriormente, eu penso que o advogado, ele é o depositário, muitas vezes, como ele disse, da esperança que a pessoa tem, porque às vezes a única coisa que ela tem é a esperança de que aquele profissional, de que aquele advogado pode ser, na verdade, a salvação dela, ou, na verdade, pode estabelecer um outro paradigma de vida, muitas vezes, em função do seu trabalho. Então, eu penso que a relação deve ser pautada pela responsabilidade muito grande do advogado e pela restrita confiança de um em relação ao outro. De modo que o cliente, repito, deve ser absolutamente sincero em relação ao seu advogado, o advogado deve ser absolutamente ético e sincero também em relação ao seu cliente, colocando de maneira clara, né, o caminho que se vai estabelecer para que ele também tenha consciência daquilo que vai ser realizado e também possa colaborar diretamente, por que não, naquilo que ele deseja, que é a sua defesa. Então, eu penso que nos dias de hoje é importante que o advogado participe o cliente em relação a essas questões e que também tem uma outra visão em relação a isso, sobre essa questão da defesa, sobre qual é o papel do advogado dentro de um processo de solução de conflito de interesse. Essa é uma questão importante, porque o advogado ele deve ser aquela pessoa que propõe ao cliente, fundamentalmente, um instrumento mais adequado para a solução do conflito de interesse e que venha ao encontro do interesse desse cliente, que atenda da melhor forma possível aquilo que o cliente deseja. E isso não significa necessariamente uma demanda judicial. Significa um aconselhamento preciso, técnico, de um profissional que deve se converter em um instrumento de solução de conflito de interesse. Muito bem. Eu estou de acordo com você, doutor Rutinaldo, pelo seguinte, porque nós temos lá em Itanhaém a mediação. Sim. A mediação, ela ocorre numa fase anterior, não é, à judicialização. Não é isso? Eu gostaria que você explicasse para o telespectador como é que funciona lá em Itanhaém, não é, esta mediação, e se é quem é o presidente, não é, da sessão, ou seja, da audiência. Na verdade, nós temos... Esse é um tema importante, como eu falo. Sim, porque você falou em solução de conflitos. Sim. Solução de conflitos, ela é a conciliação. A conciliação nós temos depois da judicialização. Mas antes da judicialização, não é, há a mediação, que é um momento importante. É um momento importante porque não há a protocolização daquele processo onde recebe um número extenso, talvez, mas também tão extenso quanto as dores de cabeça que as partes terão no decorrer daquele processo. Então, na verdade, aquilo, eu até aproveito porque no dia que o senhor esteve lá em Itaém, falou sobre a questão da conciliação, que seria em segunda instância. Isso eu acho importante. Então, só voltando, porque como a gente tem, na verdade, que eu percebo da prática da advocacia, quer dizer, nós temos uma cultura demandista, uma cultura do processo judicial. Então, eu acho que primeiro, na verdade, esse trabalho que está sendo feito, no sentido de se estabelecer um instrumento para a solução de conflitos, né, numa fase pré-processual, sem o estabelecimento de um processo judicial, é algo que eu acho muito importante, né? Porque, como o senhor pontuou na palestra que fez, assim, a conciliação em segunda instância, ela não acontece, enfim, ela não tem resultados tão positivos como aquela mediação que ocorre no momento anterior ao estabelecimento do processo judicial, justamente pelo fato de que muitas vezes você já tem lá uma sentença e, às vezes, por conta dessa cultura demandista, né, às vezes as pessoas não se dirigem no sentido de solucionar o conflito, mas muitas vezes em prolongar um conflito que não é positivo para ninguém. Então, eu acho que é uma iniciativa, eu acho importante, eu acho que os advogados, na verdade, estão trabalhando
isso, né? Penso que, naturalmente, nós vamos ter que fazer algumas adequações em relação ao modelo que nós temos hoje implementado em relação a essa mediação na fase pré-processual, mas eu acho que é um caminho irreversível, mesmo porque o Conselho Nacional de Justiça já estabeleceu, na verdade, as bases para a diretriz nacional de conciliação, né? E nesse sentido eu penso que dentro desse processo a advocacia se torna fundamental para que esse trabalho funcione bem, atenda ao interesse do cidadão. Então, daí mais uma vez a importância do advogado, né? Como é importante, na verdade, você ter um advogado que pode, né, ser instrumento de solução desses conflitos, utilizar a sua cultura, utilizar a sua formação, a sua visão sociológica, jurídica, política, para servir efetivamente como instrumento de solução de conflitos de interesse. E aqui, repito e enfatizo, não necessariamente por meio de um processo judicial, claro, né? Mas se utilizando de todos os meios que nós temos disponíveis para que o cidadão, na verdade, consiga obter a solução do seu problema. Hoje, quando se senta ao redor de uma mesa para a conciliação ou então para a negociação, sim, eu procuro usar esse termo, negociação, porque eu acho que isto, as partes, quando elas chegam ao judiciário, principalmente na conciliação, elas querem falar. Porque no processo penal, no processo civil, enfim, elas não têm oportunidade de falar ao juiz, falar a alguém os problemas que surgiram, não é? Para defender o seu direito. Porque as pessoas acham que elas estão sentadas numa sala de audiências, elas têm que conversar, e não é assim. O processo tem uma regra, é uma viagem desde o início e tem uma regra. Exatamente. E essas regras precisam ser observadas e respeitadas. Agora, na conciliação, nós temos uma oportunidade melhor. Ela pode falar. Eu também acho. Apazigua o espírito. Desarma as pessoas. Desarma. Porque muitas vezes a oportunidade, e a gente, escritório de advocacia, a gente vê muito isso. Não raras vezes a pessoa vai até o escritório de advocacia, conta um caso que você vê que de jurídico pouco tem, mas que na verdade o que ela quer é encontrar alguém que possa ouvir a sua insatisfação em relação ao fato do outro ter feito alguma coisa que ela achou que não era correta. Doutor Coutinaldo, eu quero que o senhor, no segundo bloco, continue falando sobre esse tema que eu acho muito importante. Agora eu vou chamar o intervalo para nós retornarmos depois, tá bom? Você, por favor, aguarde, porque a conversa aqui está muito boa. É do seu interesse, é um interesse público. Aguarde e logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, eu já peço ao meu querido amigo e excelente profissional do direito continuar com a sua fala sobre aquele tema. Eu achei interessantíssimo, por favor. Porque você tocou na paixão, e eu acrescento aqui o amor. Sem dúvida. O amor à profissão. Sem dúvida. O que eu faço aqui, doutor Coutinaldo, é com amor, porque é assim que a gente deve proceder. Não só nesta parte, vamos dizer, artística, não é? Porque a televisão ela é muito boa quando você tem algo a dizer. Quando você não tem nada a dizer, ela é ruim. Mas e quando você diz por dizer, ela se torna péssima. Mas quando você tem algo a dizer, que é a verdade, uma informação correta, e você tem amor que vem do coração, aí a coisa fica muito bonita. É assim que a gente faz aqui. É verdade. E a advocacia é indiscutivelmente uma profissão que exige amor, né? Porque se você não amar, você não tem como, né, obter resultados satisfatórios. E como ele disse, eu acho que é de uma dignidade tão grande você tomar a defesa de alguém. Então, realmente, isso eu acho que em si
já é um ato de amor, né? Claro. Porque você precisa entregar isso. Mas voltando àquela questão que nós estávamos discutindo anteriormente, então eu penso que essa consciência de que o advogado é um instrumento de solução pacífica de conflito de interesse e não necessariamente um ajuizador de demandas judiciais é algo importante. Claro. Porque, principalmente nas questões que se relacionam à família, e o senhor tem larga experiência com relação a essa questão, né, em função até do trabalho brilhante que realiza com a mediação, é importante que o advogado tenha a sensibilidade para perceber que do trabalho qualificado dele depende muitas vezes a integridade de laços familiares. Claro. Então, assim, e muitas vezes, e no caso especificamente de família, que é bom destacar, mas quando você tem uma sentença judicial, você resolve um processo, mas você não resolve o conflito. Então, ações dessa natureza é muito importante, sobretudo, estou destacando essa, poderia dizer outras, mas nesse tipo de demanda, é muito importante que o advogado, em função do amor que ele tem em relação àquilo que ele faz, que ele se converta verdadeiramente num instrumento de agregação das pessoas, de solucionador de conflito de forma pacífica e, ao mesmo tempo, que ele entregue àquela família, né, a sua unidade, a sua integridade de família. Então, que o advogado tenha a palavra, que o advogado seja um instrumento para a consecução desse bem fundamental à sociedade. Olha que coisa bonita que você está passando, telespectador. Mas é o que eu verdadeiramente a paz, a que paz, é o que a gente busca. É o que falta. É o que falta porque nós estamos vivendo um momento no país de conturbação. É verdade. Não é? E esta sua palavra eu agradeço muito porque está levando paz à sociedade. Isso é muito importante. Bem, eu queria agora que você me respondesse o seguinte. O que a advocacia como instituição tem a contribuir para a evolução política do Estado? Nossa, essa é uma pergunta também muito interessante, né? Porque a advocacia, como eu tinha dito também no início, eu penso que não é possível falar em Estado de Direito sem falar necessariamente em advocacia. Do mesmo modo, eu acho que os advogados, pela sua atividade, pela sua formação, eles podem contribuir diretamente nesse processo de evolução, fazendo com que nós reflitamos acerca de qual modelo de sociedade que nós devemos ter. Claro. Então, o que a advocacia, como instituição fundamental do Estado democrático que de fato pode, né, pela sua relevância social e política, realizar objetivamente. Veja, desembargador, que coincidentemente, né, eu até havia comentado com o senhor antes do início do programa, mas a semana passada o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, né, o Dr. Marcos Vinícius Coelho, ele concedeu uma entrevista às páginas amarelas da revista Veja, em que ele faz uma abordagem muito interessante acerca desse tema, em que ele, na verdade, assume, de alguma forma, ele diz, como que a OAB pode, de alguma forma, contribuir nesse sentido. Então, veja que dentro dessa discussão toda que nós tivemos sobre questão de reforma política, etc., Claro. a OAB está trabalhando ativamente no sentido de colaborar diretamente com o Estado, com a sociedade, né, se propondo a ser, né, um ambiente para o debate qualificado das ideias políticas, a fim de que se possa realizar, né, a partir, né, da agregação dos vários atores do processo político, se encontrar um caminho que resulte no fortalecimento da nossa democracia, das nossas instituições políticas. Então, eu acho que a OAB, pelo contingente de profissionais que tem, pela sua importância histórica neste país, porque a OAB, ela, como disse o nosso presidente, né, do Conselho Federal na entrevista, a OAB, na verdade, ela não se volta a discutir casos ou opinar sobre casos, questões pontuais. A OAB, ela tem causas importantes, causas políticas fundamentais. E no Estado democrático de direito, como é o caso do Brasil, a OAB, indiscutivelmente, no meu sentir, tem um papel fundamental e não pode fugir à sua responsabilidade institucional. Então, eu penso que os advogados contribuem, sim, né? Inclusive, isso do ponto de vista institucional, como eu estou lhe falando, do ponto de vista da OAB, que está, repito, bem pontuado na entrevista do nosso presidente. Mas, fora essa questão, eu acho que no dia a dia, como ele disse também de início, quando o advogado invoca o direito, ele reafirma cotidianamente o Estado de Direito, né? E quando o advogado, por exemplo, ele leva ao Poder Judiciário uma questão nova, ele faz com que a magistratura consiga pensar a sociedade de uma forma diferente, ele, no seu fazer individual, é parte fundamental, é determinante no processo de modificação político-social do país. Cada um dos advogados, no seu
ministério privado se reveste de uma importância fundamental na construção do país, do Estado de Direito que nós desejamos ter. E a magistratura tem correspondido a esse ideal? Olha, eu penso que eu sou uma pessoa... Nesse aspecto que sim, eu acho que, enfim, eu acho que eu sou uma pessoa profundamente esperançosa na democracia do país, né? Veja, desembargador, que a nossa Constituição vai completar agora 25 anos, então que ela é fruto de um processo, quer dizer, veio a partir da redemocratização, a OAB teve um papel fundamental no processo de construção do modelo de democracia que nós temos hoje, e nesse contexto, eu penso que, para um país como o nosso, quer dizer, que nós temos, na verdade, efetivamente, quer dizer, a Constituição cidadã com 25 anos, nós temos as instituições políticas que nós temos, que, embora evidentemente perfeitas não são, como toda invenção humana perfeita não é, claro, mas independente disso, eu acho que funcionam, quer dizer, dentro do nosso histórico político, as instituições funcionam. E eu percebo também, na verdade, isso eu lhe digo sem a pretensão de parecer agradável, mas eu percebo que há muitos magistrados que, de fato, quer dizer, a grande maioria da magistratura está, de fato, comprometida com isso. E eu tenho percebido também, né, que principalmente essas questões que envolvem direitos fundamentais, veja as decisões do Supremo ou os juízes mesmo de primeira instância, quantas decisões de vanguarda nós temos tido, de juízes corajosos, que têm assumido também a sua responsabilidade no processo de transformação efetiva de uma sociedade que precisa compreender que a solidariedade e a fraternidade são valores fundamentais do desenvolvimento. Eu vou fazer uma pergunta a você agora, doutor Sinaldo. Eu julgo muito, julgo atual. Sim. E muito importante. Ocorre o seguinte, nós temos, como eu disse naquela conversa que eu tive com vocês lá em Itanhaém, sim, nós temos 6 instâncias. Sim, sim. 6 instâncias. Nós temos a primeira, a segunda, que é o duplo grau de jurisdição, e continuando com o duplo grau de jurisdição, a terceira, a quarta, que estão sediadas em Brasília, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Sim. Aí aparece a quinta instância, que é o CNJ, exato, Conselho Nacional de Justiça. E as causas que se resolvem ou não se resolvem no CNJ, automaticamente elas são dirigidas à sexta instância, que é, novamente, o Supremo Tribunal Federal. Então, lógico, dando esta pequena explicação, eu gostaria que se entendesse o seguinte, que a gente pode perfeitamente adentrar um pouquinho mais nas profundezas sim, desse dilema todo e dando sequência ao meu raciocínio, e inclusive aliado ao seu raciocínio, sim, sim, porque eu lhe perguntei se a magistratura correspondia a essas expectativas. Correto? Muito bem. Então, eu faço a seguinte observação. Nós temos assistido a julgamentos do Supremo Tribunal sim, Federal pela televisão. E, de repente, nós assistimos em plena atuação eminentes e cultos ministros que ostentam uma dignidade fora do comum entrarem em debate sim, direto numa determinada questão, que quando nós observamos a questão, nós raciocinamos, essa questão é fácil. Mas eles entram em debate e, inclusive, aparece a ofensa. O que o senhor acha disso? Olha, primeiro, desembargador, eu acho que do ponto de vista institucional não é positivo, né? Penso que a magistratura, sobretudo no Brasil, ela goza de um prestígio, né, e de uma credibilidade que é importante, né? Porque eu penso o seguinte, que nenhum Estado democrático de direito como se propõe o Brasil, nos termos da Constituição Federal, tem a ganhar com uma magistratura que, de repente, não é acreditada ou, eventualmente, enfraquecida. Então, acho que um Estado de direito forte... Há interesses difusos, eu acho talvez? que um Estado... Pode ser. Eu acho que um Estado democrático de direito não prescinde de uma magistratura forte, eu penso isso, né? Que corresponda aos anseios da sociedade. Então, nesse sentido, esse tipo de embate que nós temos verificado
no Supremo Tribunal Federal de modo específico, não penso que está ao encontro daquilo que a magistratura deveria projetar como imagem para a sociedade brasileira. Acho... Mesmo porque eu julgo o Poder Judiciário, ele é confiável. Sim. Bastante confiável. Então, quanto a isso, não há discussão. Sim. Não é? Mas eu pergunto a respeito desta... de repente, o povo assiste tudo isso pela televisão. E até porque, na verdade... Porque, o senhor veja, na verdade, a justiça, ela goza, como eu lhe falei, de uma... As pessoas, de uma maneira geral, têm uma imagem do Poder Judiciário de que o juiz é uma pessoa qualificada, Claro. de que o juiz, como de fato, porque o processo de escolha da magistratura, nós sabemos que não é um processo singelo, né? Então, quer dizer, na verdade, a magistratura, ela se estabelece pela meritocracia como regra. Não, e as próprias pessoas que discutem, de repente se tornam até pessoas que, em busca de uma verdade, se tornam um pouco violentas no falar, não é? na colocação das palavras. Elas são pessoas, entendo eu, como disse o senhor, doutor, qualificadas e de altíssimo conhecimento jurídico. Sim. E também são pessoas que nós sabemos muito bem, chegaram lá porque tem alguma coisa a dizer. Não é simples ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Indiscutivelmente não é. Não é? Então, naturalmente, vocês estão lá porque tem méritos. Lógico, tem né? mérito. Então, tem eu acho assim, só para concluir esse raciocínio, então eu penso que não é positivo do ponto de vista da instituição política, Poder Judiciário, esse tipo de embate. Acho que as discussões relativas aos votos devem se restringir ao campo das ideias, né? Como devem se pautar todos os operadores do direito, né? Até porque, repito, todos nós que trabalhamos diretamente nos processos judiciais somos solucionadores de conflito. Não podemos fazer do plenário de um tribunal uma arena de guerra, porque isso não é positivo para a imagem que nós, no conjunto, pretendemos transmitir. Claro. E lá se discute nada mais, nada menos, caríssimo telespectador, que embargos de declaração e embargos infringentes. Então, nós temos aqui, modestamente, o entendimento que os embargos de declaração prorrogam a jurisdição, não prorrogam o mérito, mas sim a jurisdição. Agora, quando há uma obscuridade, quando há uma omissão, uma contradição, é óbvio que ela deverá ser refeita, ela deverá ser observada. Mas, no mérito, jamais. Não há uma nova discussão do mérito. É óbvio. Isto é patente. Isto a doutrina, a jurisprudência já acentuou de uma forma bem forte. Era o que eu tinha a dizer sobre essa parte, concluir sobre essa parte. Mas agora eu vou lhe perguntar, e gostaria que então você respondesse, cara, doutor Reginaldo. O advogado preocupa-se com a rapidez da prestação jurisdicional? Indiscutivelmente, mesmo porque... Celeridade, rapidez? Sim, mesmo porque, né, justiça tardia é flagrante injustiça. É claro. Né? Então, isso é importante que nós compreendamos, porque existe uma expectativa muito grande, porque quando a pessoa chega ao advogado para lhe entregar uma causa, então é evidente que ela tem uma expectativa de solução daquele conflito. Então, à medida que o conflito se prorroga, não há uma solução, enfim, aquilo não se encerra, então você tem um conflito, que é uma chaga social aberta na vida daquela pessoa, né? Você tem, ao mesmo tempo, o descrédito da instituição política, Poder Judiciário, e do próprio advogado, aliás, muito do advogado, porque as pessoas, na verdade, a interlocução entre o jurisdicionado e o Poder Judiciário, quem faz é o advogado. Então, a demora... né? Onde a pessoa vai reclamar em função da demora de um processo judicial? Ela vai ao advogado. Então, eu acho que a morosidade ou a ausência de celeridade em relação aos processos judiciais, ela, na verdade, atenta contra a instituição política em si, e a advocacia, evidentemente, sai desprestigiada com relação a isso. Então, uma das preocupações que nós, como advogados, temos indiscutivelmente é com relação ao tempo da prestação jurisdicional.
a jurisdição deve vir a tempo e modo, e isso é importante, entendeu? E também penso, agora, por outro lado, também quero deixar isso claro aqui, viu, desembargador? Não penso que nós tenhamos que imaginar que os juízes devem se preocupar ou devam proferir sentenças em função de quantidade, para diminuir. Eu acho que é importante que nós compreendamos que uma prestação jurisdicional qualificada depende de um trabalho qualificado de pensamento, que não é uma coisa que você pode fazer em quantidades extraordinárias. O que é importante que nós compreendamos é que, por parte da Justiça, eu acho que se está trabalhando nesse sentido, mas se tem muito para evoluir, mas eu acho que todos têm que colaborar dentro desse processo, a Justiça deve se direcionar no sentido de trabalhar pela celeridade, os advogados também se conscientizando da sua responsabilidade dentro da realização, dentro da solução dos conflitos de interesse, né? Como eu disse também no início, e ao mesmo tempo todos juntos em torno do mesmo propósito, que é uma prestação jurisdicional, repito, a tempo e modo, nós consigamos trabalhar no sentido de que o cidadão saia satisfeito com esse serviço público fundamental que é a justiça. Muito bem, eu tenho muitas perguntas a fazer, uma enormidade, mas o nosso tempo aqui... Lamentavelmente. Você fala muito bem, hein, doutor Rutinaldo? O senhor é generoso. Você deve dar um trabalho na sua jurisdição. O senhor é generoso. Eu estou aqui, eu não quero ir embora. Não. Olha, nós aprendemos muito com pessoas assim como você, um homem culto. Você é um homem culto. Obrigado, um homem que você tem muita contribuição a dar para a sua jurisdição. Eu digo isso com muita sinceridade. Obrigado. Eu parabenizo você e parabenizo também a comarca onde você é presidente das comarcas, são 3, né? São 3, porque lá a 83ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, ela abarca Itanhaém, Mongaguá e Itariri no litoral sul. Só pula Peruíbe, porque é uma subseção própria. E eu realmente assumi neste ano, né, a eleição foi ano passado, na verdade, como presidente eu estou agora. Mas desde que eu me formei, né, em 2002, colei grau em 2003, desde que eu me formei eu tenho trabalhado ativamente dentro da OAB, porque eu acho que a instituição que nós queremos depende fundamentalmente da nossa força de trabalho e da nossa contribuição direta para que ela possa ser cada dia melhor. Muito bem. Agora eu queria, então, para encerrar, gostaria que você apresentasse as suas considerações finais. Bom, o que dizer, não é? Eu quero uma vez mais, desembargador, agradecê-lo enormemente por essa acolhida, tá? Dizer da minha profunda honra de estar aqui num programa como o seu, com uma audiência qualificada, como é o caso da sua. Quero agradecer a toda a sua equipe tão gentil, que foi extraordinária, quer dizer, desde o contato inicial, a recepção, enfim, quero dizer que eu gostaria imensamente que cada um dos telespectadores que estão nos vendo neste momento pudesse ter na vida um dia a felicidade que o senhor está me possibilitando agora. Então, com essas palavras, profundamente emocionado, deixo aqui meu abraço carinhoso a cada um de vocês e espero, com vigor de alma, poder, quem sabe, ter a alegria de poder retornar a este programa tão importante. Muito obrigado a todos, um abraço carinhoso em o senhor e, repito, se a vida me permitir, o senhor também, né? Eu gostaria de ter a alegria de poder estar aqui novamente. Muito obrigado. Eu que agradeço a você imensamente, doutor Rutinaldo, pelo seguinte fato, porque a sua humildade, ela simboliza a inteligência. Obrigado. As pessoas, eu costumo dizer sempre, vou até molestar mais uma vez o telespectador. Eu sou partidário de uma reflexão que eu julgo ser altamente importante. Eu sou partidário da sabedoria superior. A sabedoria superior é aquela que se procura cada vez mais aprender, cada vez mais saber, não é? Como nós viemos aqui e o porquê que nós estamos aqui, enfim, alimentar a nossa mente para o grande conhecimento e transmitir aquilo que nós sabemos para as outras pessoas, quando, naturalmente, nós somos provocados por isso. E a sabedoria inferior é aquela que o homem diz, eu já sei tudo e eu não preciso aprender mais nada. Essa nós temos que afastar. Hoje eu aprendi muita coisa com o senhor, doutor. Porque nós aplicamos aqui, nestes 40 minutos, a sabedoria superior. Nós estamos aprendendo conhecimento para transmitir ao nosso querido telespectador. Portanto, eu fico envaidecido
agora, no final do programa, em apertar a sua mão e dizer muito obrigado por o senhor existir, por o senhor ter vindo aqui e por nós conversarmos bastante e ter conhecido pessoalmente uma grande extensão da sua cultura. Obrigado, viu, desembargador? Um abraço carinhoso. Obrigado mesmo. Obrigado, senhor. Fiquei profundamente feliz e honrado.